Bom dia! O tema abordado pelo nosso grupo foi sobre as queimadas e os desmatamentos. As queimadas são fenômenos naturais que podem surgir em áreas secas, de clima árido e semiárido que contenham vegetação. Com a ajuda do vento e da baixa umidade, fagulhas podem surgir de forma natural, causando incêndios que, em alguns casos, podem chegar a proporções enormes. Há também as queimadas antrópicas, ou também conhecidas como artificiais, que são muito comuns em áreas rurais para a limpeza do pasto ou para a preparação do solo para a próxima colheita. Ao tratarmos de queimadas, podemos distinguir dois tipos: as naturais e as artificiais, antrópicas. As primeiras podem acontecer por meio de outros eventos naturais, como a queda de um raio ou a ocorrência de tempo muito seco com altas temperaturas e baixa umidade. Em regiões como o Cerrado Brasileiro, focos de queimadas naturais podem ser identificados com facilidade nos períodos de estiagem, durante o inverno, de junho a setembro. Já as queimadas artificiais são aquelas em que o ser humano ateia fogo em alguma área para eliminar possíveis entulhos ou matéria orgânica. É uma prática antiga, mas que traz sérios danos ao solo e à qualidade do ar. Geralmente, esse tipo de queimada tem como justificativa a limpeza de um terreno para um novo plantio, um pasto, a abertura de grandes áreas, estradas e também o desmatamento. Quando há queimadas provocadas por humanos, o risco é enorme, pois caso o vento mude de direção, fagulhas são levadas para outras áreas, podendo iniciar-se outro incêndio que pode ficar fora do controle. Além disso, a fumaça prejudica a qualidade do ar nas áreas de ocorrência de queimadas e em áreas distantes, pois ela é transportada pela ação das correntes de ar. Mesmo havendo técnicas, o ato de colocar fogo em um terreno é extremamente perigoso, tanto para os humanos quanto para o meio ambiente. As queimadas quando naturais podem trazer alguns benefícios para solos e biomas acostumados com esses ventos, como o Cerrado brasileiro. Pode haver a renovação da matéria orgânica e o potencial de fertilidade aumentar com as cinzas, além do desfalecimento das ervas daninhas, mas isso não é comprovado pelos cientistas. Quando as queimadas são causadas de uma forma artificial, muitos perigos podem surgir tanto para o bioma quanto para as que inicia. Elas podem sair do controle dependendo das condições climáticas e atingir áreas que estavam fora de alcance do foco inicial. A fumaça prejudica toda a fauna da localidade, obrigando animais a irem para habitat que não os de origem. Há também a poluição causada nas estradas e rodovias, prejudicando o trânsito e podendo gerar graves acidentes, além do incômodo gerado para as pessoas, causando sérios problemas respiratórios. De forma geral, os malefícios ocasionados pelas queimadas são muitos, como perda de imunidade do solo, acentuação de erosões e outros processos que degradam o solo, destruição de habitat. Além dessas, há várias outras situações semelhantes, como a poluição de aquíferos, lagos e açudes. Grande solução para as queimadas seria a interrupção dessa prática pela população, mas sabemos que isso é impossível, uma vez que tal ação é histórica e acompanha os seres humanos desde seus primórdios, assim como grande parte das queimadas é oriunda de ações humanas. As soluções para esse problema também passam pela conscientização e mudança de hábitos da sociedade. Evitar jogar bitucas de cigarro em áreas de vegetação seca já é um avanço, além de contribuir para a limpeza dos ambientes. Não jogar fogo em lixo, mesmo que as residências ou áreas abertas, pois uma fagulha pode ser transportada pelo vento e atingir áreas distantes, dando início a um outro foco de queimada. No Brasil, há uma grande quantidade de queimadas dos dois tipos já citados, principalmente nos biomas Amazônia e Cerrado, com a expansão da fronteira agrícola iniciada na década de 1970 e o desmatamento ilegal na floresta amazônica. Diante disso, percebe-se um claro descaso em relação à preservação do meio ambiente, pois há maior preocupação com a produção econômica, o agronegócio e as grandes madeireiras do que com o uso ecológico e sustentável dos biomas. Estima-se que a Amazônia já perdeu para o desmatamento e as queimadas de 1985 até 2018 mais de 720 mil quilômetros quadrados de cobertura vegetal. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, é o órgão governamental responsável pela medição e análise dos focos de queimadas em todo o país. Sua medição é feita com base em imagens de satélites, sendo atualizadas de 2 em 2 dias e com base em dados enviados para centrais robotizadas, com a mínima interferência humana para não haver alterações e ou manipulações de números. No mundo, áreas como o estado da Califórnia, nos Estados Unidos e Austrália são constantemente afetadas por incêndios florestais que, na maioria das vezes, saem do controle e causam morte a habitantes.
Na América do Norte, em especial na costa oeste dos Estados Unidos, onde está a Califórnia, os incêndios florestais são comuns no verão, entre junho e setembro, período em que as temperaturas são bastante elevadas, a umidade do ar é baixa e há fortes ventos por ser uma área litorânea. A maioria desses incêndios florestais é causada por ações humanas, como a fogueira mal apagada de um acampamento, a limpeza de um terreno ou a queima de lixo nas residências próximas às florestas, situações bem comuns nessa região dos Estados Unidos. Na Austrália, as queimadas são frequentes nos finais do ano, entre novembro e dezembro, em áreas litorâneas do país, principalmente na costa leste. Lá, a combinação é semelhante à que ocorre na Califórnia: altas temperaturas, baixa umidade do ar, ventos fortes e vegetação seca. As duas localidades sofrem com um mal em comum: as mudanças climáticas. A cada ano, os incêndios florestais nessas áreas têm sido maiores e mais catastróficos, pois o período de estiagem é maior, bem como as temperaturas durante o verão. Devido a isso, qualquer tipo de queimada pode ser perigoso, pois a ação do vento associada à vegetação seca faz com que uma pequena fagulha transforme-se num evento aterrorizante e mortal. Em relação ao desmatamento, também chamado de desflorestamento, consiste na retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado lugar. Enquanto alguns enxergam essa prática como ação necessária ao suprimento das necessidades do ser humano, outros apontam o desmatamento como um dos maiores problemas ambientais da atualidade. A retirada da cobertura vegetal está relacionada a diversas causas, como a urbanização, mineração e expansão do agronegócio, e seus impactos são inúmeros. A exploração dos recursos naturais acontece desde os primórdios da humanidade. Contudo, na medida em que a sociedade desenvolveu-se, essa exploração intensificou-se, colocando em risco o equilíbrio do planeta e comprometendo o suprimento de gerações futuras. A questão do desmatamento tomou grandes proporções a partir da Revolução Industrial. A introdução de novas tecnologias, que proporcionaram o aumento da produção industrial e o consumo que aumentou consideravelmente, fizeram com que diversas florestas temperadas e tropicais fossem devastadas, a fim de atender a essa nova demanda. Os países industrializados apresentaram durante esse período maiores taxas de desmatamento. Com o passar dos anos, essas taxas começaram a cair nesses países e a aumentar nos países em desenvolvimento e nos subdesenvolvidos. O desmatamento pode ser atribuído a diversas atividades, sendo essas em sua maioria antrópicas. A retirada da cobertura vegetal está relacionada, por exemplo, à expansão do agronegócio, com o extrativismo animal, vegetal ou mineral, com a necessidade de explorar matéria-prima para as atividades de todos os setores da economia, com a urbanização referente ao aumento das cidades e também as atividades ilegais que envolvem queimadas propositais e até mesmo a exploração de áreas que conservam para fins pessoais, como especulação fundiária. A expansão do agronegócio é considerada uma das principais causas do aumento do desmatamento no mundo todo. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, só na América Latina a expansão da agricultura e da pecuária comercial é responsável por aproximadamente 70% do desmatamento. Assim como as causas do desmatamento são muitas, suas consequências são proporcionais. A questão do desmatamento tomou proporções jamais vistas, colocando em risco o equilíbrio biológico da Terra. Suas consequências estão relacionadas ao meio ambiente e tudo o que lhe diz respeito. O desmatamento compromete toda a biodiversidade da área. Animais ficam sem o seu habitat, espécies da flora podem entrar em ameaças de extinção e causar o desequilíbrio ambiental, o que pode prejudicar também as atividades primárias e a economia. Quando a cobertura vegetal é retirada, agrava o clima e aumenta a emissão de gases poluentes, que acaba agravando o efeito estufa e o aquecimento global. Todas essas questões convertem para o bem-estar e qualidade de todos os seres vivos, pois dependemos das florestas, seja pelo oxigênio ou pelo fornecimento de matéria-prima. Se esse recurso natural chegar ao fim, nós que iremos sofrer com a sua falta. Esse problema já vem sido observado e percebido como a mudança do clima em todas as partes do mundo. Por essas questões, o desmatamento tem sido um dos maiores desafios atualmente. Conter o desmatamento parece óbvio.
basta não desmatar. No entanto, essa não é uma questão tão simples. Sabemos que muitos países colocam à frente dos seus patrimônios ambientais questões econômicas. É importante ressaltar que, sim, o agronegócio é fundamental para o desenvolvimento de uma economia, bem como para o suprimento alimentar do mundo. Entretanto, há de buscar-se uma maneira sustentável de desenvolvimento, e esse é atualmente um dos maiores desafios da humanidade. Estamos provocando o colapso ambiental por meio das atividades humanas, e o desmatamento é uma das questões que, como dito, possui inúmeras consequências. Como afirmado pela FAO, não há necessidade de expandir as áreas voltadas à produção agrícola, mas sim a de intensificar a produção de modo que as leis ambientais sejam asseguradas. Segundo o Estado das Florestas do Mundo, SOFO, sigla em inglês, o incentivo da administração pública a iniciativas privadas que alinham o recebimento de créditos quando as normas ambientais são cumpridas é um dos caminhos para o combate do desmatamento. De acordo também com a SOFO, países melhoram sua segurança alimentar, mantendo sua cobertura vegetal desde 1990. Isso significa que não há necessidade de desmatar para que seja produzida a quantidade de alimentos necessária. Algumas medidas necessárias para conter o desmatamento a política de fiscalização e controle devem ser efetivas, cobrança do imposto rural a fim de evitar a especulação fundiária, a expansão da moratória da soja para o cerrado. A moratória da soja é um acordo setorial entre produtores e compradores de soja, que se comprometem a não comprar soja produzida em áreas desmatadas. O fechamento do mercado para a carne de providência ilegal, ou seja, provinda de áreas devastadas, subsidiar créditos apenas para quem cumpre as leis ambientais, ou seja, quem desmatar não tem direito ao crédito para produzir, e reflorestar. O desmatamento é uma questão mundial. De acordo com o Observatório Mundial de Florestas, houve um aumento de quase 51% de devastação no ano de 2016 em relação ao ano de 2015. Os principais contribuintes do aumento foram os incêndios florestais e a expansão da agricultura, extrativismo vegetal e a mineração. No ano de 2018, foram cerca de 12 milhões de hectares de florestas tropicais no mundo. Uma organização não governamental ambientalista dos Estados Unidos divulgou os países que mais desmataram florestas tropicais, tendo o Brasil em primeiro lugar, seguido pela República Democrática do Congo, Indonésia, Colômbia, Bolívia e Malásia. Acredita-se que o aumento do desmatamento prejudica os esforços para combater o aquecimento global. Anualmente, são cerca de 76 mil quilômetros quadrados perdidos, mas são compensados por 43 mil quilômetros quadrados de reflorestamento. Países como Indonésia, Noruega e Alemanha se mostraram esforçados para preservar suas florestas. O Brasil havia mostrado redução no desmatamento nos anos de 2010 e 2011, mas atualmente o cenário mudou. Como foi dito, o Brasil lidera o ranking de desmatamento de florestas, especialmente nos biomas da Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. O desmatamento na Amazônia tem provocado um grande peso no mundo por sua região ter a maior biodiversidade e vem preocupando diversos países e também diversas organizações ambientais, considerando que a Amazônia é responsável pelo equilíbrio do Brasil e do mundo. Sua devastação está relacionada com o aumento das áreas para agropecuária, interferência de infraestrutura, incêndios criminosos e etc. O Cerrado também tem sido sofrido com a intensificação do desmatamento. Apesar de ter reduzido a taxa do desmatamento, é preciso ressaltar que a perda da vegetação chega a 51%. O bioma da Mata Atlântica é o que mais sofreu devastação no Brasil e é o único bioma que possui legislação específica. Esse bioma cobria cerca de 15% do território brasileiro e hoje possui apenas 1% de mata original. Nele se encontra o maior número de espécies ameaçadas.